os cultos da Grécia, os cultos pagãos, por incrível que pareça, gente, isso aí estoura. Estuda história, Maria Lameirão. Lá em Maria Lameirão, agora meia-noite, né? Estuda história, menina. Ó, os cultos da Grécia, né? Os cultos a Dionísio, a Minerva, que eram cultos surubas, né? Elas foram paradas, esses tipos de culto. Adivinha por quem? Quem é que vai me dizer? Quando o cristianismo surgiu, existiam muitos cultos pagãos. Eram festas tremendas, de uma semana ou duas, tipo carnaval, tipo sururu, entendeu? Tinham cultos, banquetes, surubas, era uma comelança da molesta. Quem foi que parou com isso? Já que a gente está na história, né? Vamos lá, quem que vai acertar para tirar meu chapéu? Quem é que acabou com isso? Olha, muita gente fala que hoje a putaria está muito grande no mundo. É porque você não conhece a história. Antigamente era muito maior. Muito maior. Quando a igreja surgiu no ano 300 depois de Cristo, hoje o gnosticismo e esses cultos Dionísio, Minerva, era tudo sururu. Era. Cristina, Constantino. Cleribis, Constantino. Tira meu chapéu para as duas. Aqui, ó. Constantino, depois que se converteu, ele colocou o Império Romano à disposição da igreja. E o Império Romano, ele destruiu esses caras na espada. Foi muito difícil, porque era cultural. A putaria sempre existiu, pastor. Sim, Thaís comenta. Então, assim, quando o crente fala tão mal da Igreja Católica, que a gente pensa que a Igreja Católica é um inferno. E não é. A Igreja Católica tem seus defeitos, e nós também temos. Já brigamos, já guerreamos, tal. Mas a Igreja Católica tem muitas qualidades. Veja aí no nosso canal, benefícios da Igreja Católica. Quando Concon para os íntimos, olha que assunto maravilhoso. Constantino assumiu, o mundo vivia em surubas. Só o reino de Israel tinha uma moral muito elevada, apesar dos homens terem casado com 10, com 20, mas era uma moral muito elevada. E o resto era uma putaria danada. O culto de Dionísio, os caras bebiam, faziam, bebiam, que caía, se cagava, se mijava. Era a Diana, Afrodite, já está dizendo a deusa do sexo. Afrodite, a deusa do sexo, era a suruba com 300 sacerdotisas e 30 mil homens. Então era coisa enorme, grande demais. Aí quando Constantino, com sua santa mãe, Santa Helena, se converteu, ele convenceu os nobres romanos que aquilo não era certo. Então Roma pesou a mão em cima. Roma disse, está proibido o culto desse tipo. Mas a turma ainda resistiu e começou a fazer culto nos sítios, nas cachoeiras, nas cavernas. Isso é história estourada. Então Roma disse, no dia que tiver culto assim, nós vai e mata todo mundo. E então eles disseram, nós vai ter culto assim mesmo. Então houve muita guerra entre Roma e os surubeiros. E esses cultos a Diana, Dargon, Moloque, Bacu, que Bacu e Dionísio é o mesmo Deus, sabia? Bacu e Dionísio. Dionísio é romano e Bacu é grego. Roma e Grécia são irmãs, né? É como Portugal e Espanha. A Igreja Católica ajudou a botar muita moral nisso. Sim. Então o imperador disse, não vai fazer mais culto de sururu. Não vai. Estão proibidos a partir de hoje pelo decreto presidencial romano. Aí os caras, né? Nós vamos fazer no sítio. Reúna aí umas 40 mulheres, 50 machos, vamos embora. Era perversões, orgias e putarias. Sim, era isso. Era. Estuda história, que maravilha. Estuda história. O Bacu era o deus do vinho, da sacanagem, do cabanal. E o nome Bar vem de Bacu. O nome Bar vem de Bacu. Onde o cara bebe e dá... como é o nome? Da cambalhota. E Bacu é o lugar onde você bebe. E dá dinheiro. Aí Bacu e Dionísio eram o mesmo Deus. Eu amo história.
porque a história se repete, né? Aí tinha Diana, Afrodite. Afrodite era 30 mulheres com 400, 500 homens. Era. Aí Roma, quando se converteu através de Constantino, e a Santa Helena, sua mãe, que eu tiro meu chapéu para ela, disse: rapaz, essa putaria não vai ficar não. A espada de Roma vai ser contra. Subbebedeira sempre esteve ligada ao culto pagão. Sim, decência sempre esteve ligada ao ocultismo. Ao oculto, sim. A Roma disse: isso não tem nada a ver com Deus. Quem acabou, olha, para você que não sabia, quem acabou com os cultos pagãos foi Roma. As pessoas dizem que Roma é pagã, temos problemas, não temos? Mas Roma foi quem acabou com o paganismo. Agora Roma foi mão pesada, velho. O imperador dizia: não vai ter sururu. Tá ouvindo? Os caras: tá bom, meu irmão, tá bom. Só que ele se reuniu nos sítios e tal, manda o exército lá. Chega lá, tá. Só as cachorras. Aí Roma sentava a espada, meu amigo. Os cabas reagiam. E morria tudinho. Com isso, quando chegou no ano 500, 600, houve uma pax chamada Pax Romana. Até o ano 1000 houve uma Pax Romana. Ninguém podia matar ninguém, que era antigamente o cara teve uma raiva do outro, matava. Só quem podia matar era Roma. E o paganismo ele foi banido. Apesar de sempre existir oculto, escondido, mas não podia aparecer. E os próprios romanos entregavam. Olha, tem um culto ali meio diferente, tá? E Roma também destruiu a igreja do gnosticismo, que existiu a igreja que não era romana, e eles faziam cultos sexuais. Olha, não sabia dessa não? Pois saiba. Eles usavam muito avril. E ela foi colocando ordem. Ordem contra o gnosticismo, ordem contra o culto de Diana, Bacu, Dargon, Moloque. Só que Moloque, além de gostar de bacanal, né, que aí vem o nome Bacanal, vem de Bacu, Bacanal. Vamos para Bacanal. Bacanal é o quê? Culto de Bacu. Olha a história, olha a história. Mas tinha o Dargon. E o Dargon gostava, além do sururu, ele gostava de criança. Ele gostava de mortes de criança. Então, assim, que interessante, né? Então, a Igreja Católica tem esse privilégio de ter amansado o mundo e ter proibido, principalmente na Grécia, em Roma, onde eram os cultos muito fortes. Foram exterminados, né? Baal também. Baal já era na área... Baal e Dargon já era uma área ali... Israel, Síria, Babilônia. Era Baal, né? Bacu não era muito adorado ali não. Era mais Baal. Era Dargon, Moloque. Que Dargon e Moloque é a mesma pessoa. E não existia só um Baal, tá? Existiam os Baalins. Tinha Baal Peor, Baal da Baixa da Égua, Baal da Casa de Noca. Entendeu? Ou seja, cada área da vida era um tipo de Baal. Baal significa marido. Aí tinha o Baal, fertilidade, Baal da putaria, Baal da cachorrada, deusas Acera. Os deuses ali do Oriente Médio já eram um pouco diferentes, mas também muito cruéis, né? Também Roma meteu a espada e Roma botou lei no mundo. Embora que exagerou um bocado, mas meteu lei no mundo mesmo. Ou você obedecia a Roma ou morria. Porque tinha esse tipo de comportamento da população, né? Eu nunca tinha ouvido falar nisso, pastor. Thaís Pereira, tá vendo? Isso é história, né? É interessante demais, né? Então, Roma teve essa qualidade de botar moral. E tem uma coisa, homem com 30, 40 mulheres, não. Aqui é uma. Tá? Você pode ter até sua rapariga, mas aqui é uma. Baal significa marido, sucubo. Exato. E aí, não vou nem citar, tem outros deuses mais perigosos, né? Roma saiu dando lapada. O que Constantino fez foi dar a espada para a igreja. A igreja usou muito a espada. Em 1500 anos, a igreja, ela botou muita moral no mundo, né? Teve os seus defeitos, mas quem não tem, atira a primeira pedra, né?
Não é interessante? Isso é história. História. Quem acabou com os bacanal do mundo foi a Igreja Católica. Casamentos com 30, 40, 50, 80 mulheres, 100 mulheres. Tem homem que tinha mais mulher e ainda alugava isso aí. Você não sabe dessa história não, né? O cara tinha 80 mulheres e alugava as mulheres. Era um tipo de gigolô, né? Eita, perigosos, né, pastor? Perigosos. Tinha deuses que exigia sacrifício. Até hoje esses deuses estão no mundo, tá? Só que eles hoje estão diferentes. Eles exigem interrupção, eles exigem outras coisas, né? Misericórdia, Jesus Cristo. Tá vendo a história? Baal seria uma sigla para Beuzebu, Astarote, Asmodeu, Baal seria o chefe disso tudo, né? Ainda tem os Baais que eram outro tipo de Baal, que eram os demônios que Salomão controlou. Agora tem assim, Baal Peor, Baal não sei o que lá, Baal da fertilidade, Baal da colheita, Baal não sei da onde. É como alguns santos, né? Tem algum santo disso, santo daquilo, seria mais ou menos parecido. Como esses homens davam conta de mulheres? Eles usavam muito essas mulheres e também alugavam, trocavam por camelo, tá entendendo? Em Israel tem até uma proibição, diz que a mulher é o teu poço, só seja para ti, né? Mas essa prática de alugar mulheres era muito, muito, muito praticada, muito mesmo, principalmente com viajantes, né? Cara, tu tem quantas mulheres? Tenho 8, 10. Rapaz, tô aqui passando a passagem, eu tô numa necessidades, 2 pedras de ouro. Aí o cara dava, eles pegam aquela dali, fulana. Então as mulheres serviam para isso também, né? Em algumas áreas. Israel não, Israel tinha uma moral muito elevada. Israel tinha a moral mais elevada da situação, questão de oferecer filhos, essas coisas, né? Sim, cada noite era uma, né? E coitada se ela traísse ele morria. É o comércio mais antigo do mundo, sim, mais antigo. Tinha um cara muito rico, um cara com 80 mulheres. Se alugasse 50 toda noite, quanto ele não ia ter? Entendeu? Então existia muito isso, muito mesmo. A igreja botou moral, Israel botou moral no mundo, depois veio a igreja e botou moral. Quando a igreja cair, como a gente está caminhando para derrubar a igreja, aí o mundo vira aquela zona de novo. As mulheres só viram a ser valorizadas por meio de Israel, por meio de Jesus. Os judeus valorizavam as mulheres, né? Seria um empresário do ramo daquilo. Então, assim, cultos pagãos, quem destruiu foi Roma. Roma esmagou. Tem relatos na história de Roma atacando 1.000 homens, 2.000 homens, e os cabas reagiam. E Roma botava tudo para descer. Isso tudo a mão da igreja. A igreja, aquela suruba ali vai ter que acabar. Vai, destrói. Aí os caras iam lá e tava todo mundo lá. Pastor, o senhor acha que o hexagrama aí é outro assunto? Desceu uma estrela do céu em minha frente, que maravilha, glória a Deus. Então, veja a história aí, história interessante, né? Muito interessante.